Olá, peteiros! Hoje vamos estar falando de um assunto não tão bom, que infelizmente o nosso cachorro Toby acabou nos deixando. E hoje o meu marido William vai estar aqui participando do vídeo comigo. Diz oi. Olá pessoal, hoje eu vou estar aqui participando. Muitas vezes eu fico por trás da câmera, né, interrompendo a Paloma, cortando ela. Então hoje a gente vai fazer esse vídeo, como a Paloma disse, não é muito alegre, porém eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que perderam, né, já perderam, talvez faz poucos dias ou poucas semanas, o seu filhinho de 4 patas, como nós perdemos o Toby. Pra quem não conhece ele, Paloma. Já tô querendo chorar. Vocês já vão desculpando porque faz poucos dias, né, que aconteceu e a gente ainda tá vivendo esse luto, né? E para você que de repente não é novo aqui no canal, primeiro vídeo, nós temos vídeos com ele aqui. O Toby é um cachorro, a gente tem 4 pets, um casal de gatos e tinha então um casal de cachorros, né? E o macho, ele, que é o Toby, acabou falecendo. Como a gente fez o último vídeo fazendo a visita, passeando no Jardim Botânico, né? E lá a gente até comentou que ele estava dando alguns sinais que estavam anormais. Então, se você não conhece o Toby, além da imagem da capa, você pode ver aqui vários vídeos que a gente tinha com ele. Hoje a gente tá gravando num sábado e ele num domingo, perdão. Amanhã, no caso, vai fazer 14 dias que ele faleceu. Então, eu não gravei vídeos antes porque eu não tinha condições de gravar. Então, agora a gente resolveu, não, vamos falar e vamos fazer uma homenagem ao Toby, né? E pra quem não conhece ele, a gente vai estar mostrando aqui uma fotinho dele, tá? Pra quem ainda não assistiu nenhum vídeo dele, né, não sabe como ele era. E como o William falou, uma semana antes dele falecer, a gente levou ele no Jardim Botânico. A gente tem o vídeo anterior a esse, mostrando ele, e ele realmente já estava magrinho. E o que aconteceu? Em 15 dias ele começou a emagrecer, né? E daí eu comecei a dar mais comida, porque ele continuava o mesmo cachorro. Ele continuava um doguinho saudável, que ele comia como antes, ele brincava como antes, ele estava ativo, então para mim ele parecia estar saudável, apesar dele ter emagrecido um pouco. Só que o que acontece? Ele já tinha problemas de pele, então quando ele se estressava muito, ele ganhava umas feridas na pele, ele se coçava, e isso fazia com que ele gastava muita energia e perdia peso. Então a gente desconfiou no primeiro momento que fosse isso. Então a gente deu tratamento para pulga, né? A gente deu banho nele, passou o tratamento de pulga, demos um remedinho que não é um antibiótico, é um remedinho para tirar a coceira, né? Tirar a inflamação do corpo dele. Tipo um antialérgico, né? Um antialérgico, anti-inflamatório, assim, para ele melhorar. E mesmo assim, passou mais uma semana, ele não tinha dado melhora nenhuma e ele continuava emagrecendo. Então a gente acabou chamando o veterinário. Na sexta-feira a gente chamou o veterinário, ele acabou falecendo na segunda. Então na sexta, 3 dias antes, a gente chamou o veterinário e o veterinário avaliou o caso dele, como ele estava normal, fazia as necessidades normal, era um cachorrinho normal, brincava, estava faceiro, comia bastante. Ele deduziu que fosse uma infecção generalizada, uma infecção interna dele. Então ele receitou antibiótico, né? Até porque, como a Paloma comentou, a gente não achou que era algo grave, porque ele estava muito ativo ainda. Se você que já é mais antigo no canal sabe quanto que ele gostava de brincar de bolinha, ele ficava a tarde inteira de bolinha, ele estava muito ativo, estava comendo, não tinha assim sinais de fadiga, né? E só que ele estava emagrecendo muito,
E daí teve alguns dias antes que a gente tinha deixado um lixo pro lado de fora da casa e tinha ali um resto de frango, né, um frango assado que a gente tinha comido, ia levar pro lixo e ele acabou abrindo a sacolinha e comendo. E daí eu vi quando ele já tava quase terminando de comer, né? Eu não vi na hora que ele foi lá assaltar a sacolinha. E daí a gente achou que fosse disso, né? a gente achou que tinha dado tipo uma infecção por causa daquela comida ali que tava parada, e daí até o veterinário ele então prescreveu, né, esses antibióticos, né? Ele deu antibiótico, deu vitamina. Então eu comprei tudo e comecei a dar pra ele no sábado. Então eu dei sábado, domingo e segunda o antibiótico. Mas no sábado eu já vi que ele começou a comer mais devagar. Ele não tinha mais tanta vontade de comer, porque ele comia assim, colocava a ração enquanto botava pra Laika, que é a nossa outra cadela, ele já tinha comido tudo. E ele começou a comer mais devagar. E daí eu comecei a desconfiar, pensei, não, tem alguma coisa errada. Eu esperei, vamos esperar até domingo, uns 2 dias de antibiótico pra ver se ele dá uma melhorada. Domingo ele tava pior, mais fraco. E Já daí, não tava comendo mais nada, né? Ele já tava praticamente não comendo nada, né? domingo ele comia assim, Muito comia, pouco. mas era pouco. E daí então a gente viu que o cocô dele tava estranho, não tinha mais cocô, só saía a comida que ele comia. Era muito estranho, gente. Eu não sei se eu vou ter foto, mas ele comia, a ração de cachorro ele já não comia mais. Já Só na de gato. domingo pra segunda. Só as do gato. A do gato, como era outro cheiro ou era menor, ele comia. Só que daí quando ele ia fazer o cocô, tipo, saía a ração inteira assim, sabe? Não saía em formato de fezes assim, né? Moída, né? Saía tudo inteirinho assim, né? E isso nos chamou a atenção bastante. E daí foi que segunda ele começou a piorar mais. Daí ele começou a ter sinais de fadiga, muita canseira, parou de comer. E daí então a Paloma resolveu chamar uma clínica, né? Daí eu chamei o veterinário, tava fazendo tratamento, eu disse, olha, no sábado também eu chamei ele, eu disse, o cocô dele tá assim. Mandei foto pro veterinário, né? Ele disse, ele deve estar com alguma deficiência e tal. Daí eu até comprei uma vitamina especial, comecei a dar de seringa pra ele, porque ele não queria comer. Mas na segunda eu chamei e disse, ele tá fraco. Ele vinha, ele se deitava e nos nossos pés e ficava. E daí eu disse, tem alguma coisa que eu posso fazer, porque eu acho que não tá adiantando esse tratamento e eu quero fazer outra coisa pra descobrir o que ele tem. Porque provavelmente não é uma infecção. E daí ele disse que tinha a opção então de fazer uma ecografia ou um exame de sangue. Então a gente resolveu fazer o exame de sangue, porque a mulher vinha na casa e seria muito desconfortável levar ele no estado que ele estava. E quando a mulher chegou aqui, logo ela veio, eu já chamei, eles já vieram, eles foram tirar sangue dele e não saía sangue. Ela foi primeiramente fazer aqui no pescoço, onde tem, né, acredito que as artérias, né? As veias aqui, que são mais fáceis, e ela conseguiu tirar tipo 1/4 da seringa, tirou bem pouquinho assim, e não saía mais sangue assim, ela não conseguia mais puxar. E ela disse pra nós assim, que o sangue dele tava aguado, não era um sangue normal, né? Viscoso assim, liguento, né? Um sangue saudável, né? Ele era bem aguado. E daí ela começou a tentar tirar das patinhas, assim, e nisso a Paloma já foi ficando mais estressada ali, porque tava vendo que o Toby tava sofrendo, né? Eu disse pra ela, para de fazer, porque eu não queria mais que ela ficava picando ele, né? E eu disse, não, deixa assim, então se não dá pra fazer, não fica judiando, porque ele já tava fraco. E daí, nisso eu peguei e desci, porque eu não consegui ficar lá em cima. Daí eu falei, Paloma, então desce e deixa que eu tento, né? Porque tinha que segurar o pescocinho, porque ele já não conseguia mais ficar com o pescoço levantado. Ele tava no canil, né? A gente fala descer, que a gente tem um canil nos fundos, e ele subiu lá se esconder na casinha. Então eu já tava desconfiada,
Mas eu não queria acreditar, né, que ele fosse morrer. E um tempinho depois... Daí a Paloma desceu, eu fiquei lá com a moça e realmente ela não conseguiu tirar mais sangue. E daí ele meio que se entregou assim. Ele meio que caiu e não tinha mais força. Já começou a deixar a língua de fora, daí até a moça disse, olha, é triste falar, mas eu acho que não passa de hoje. Daí eu pedi pra ela, faz o exame igual se dá com esse pouquinho de sangue. Daí ela foi embora e disse que ia mandar o resultado de noite pra nós. Isso era depois do meio-dia, início da tarde. E daí a mulher foi embora, daí não deu 15 minutos, eu acho. Eu subi de volta, né? Porque o William falou que ele se deitou, daí a gente ficou com ele em volta, ficou fazendo carinho. E daí, realmente, quando eles colocam a língua pra fora, é difícil. Normalmente eles estão morrendo, né? Eu digo assim, a língua pro lado, né? Claro, tem cachorro quando tá com calor, ele bota a língua pra fora. Mas é diferente, ele bota a língua pro lado e ele não tem mais força. Não tem mais reação, assim. Até tava babando bastante e começou a sair um pouco de água no nariz, né, Paulo? E... Enfim, fim do dia, ali ele acabou falecendo. Depois que ela saiu, deu 15 minutos, ele deu umas torcidas ali e morreu. E daí... No final do dia saiu o resultado do exame, eles conseguiram fazer. Então, pelo resultado dos exames estar muito alterado, que eu mandei pro veterinário, né, que estava tratando ele, e ele falou que provavelmente ele tinha câncer em tudo, só que era um câncer galopante, que não teria o que fazer, que dá em questão de 30 dias o cachorro vem a óbito, né? Mas mesmo assim, pelo menos eu me culpei muito, né? Porque pra mim eles são como se fossem da família. Eu e o William e eram os 4. Então, pra mim foi bem difícil. Eu me culpei muito por achar que eu podia ter feito mais, podia ter levado ele antes. Mas como o veterinário falou, talvez se eu tivesse levado ele antes, eu ia gastar um monte também, não ia conseguir. E nem por gastar, mas vamos dizer que eles iam ter que fazer várias cirurgias, ele ia sofrer mais ainda. Ia ter que começar a tirar pedaço, eu acho, do intestino, porque... como ele disse, isso dá 3-4 semanas acaba com o cachorro. Então diz que é muito comum assim dar esses câncer, né? E ele era um cachorrinho novo, ele tinha uns 8 anos, pelo que o veterinário falou. Eu até achei que ele era mais novo, mas quando o veterinário veio aqui, ele olhou bem os dentinhos dele e falou, provavelmente ele tinha uns 8 anos. E normalmente os cachorros, quando ficam velhos, muitos desenvolvem câncer. Mas normalmente é com 13, 14 anos, né? E foi um baque muito grande, porque foi o primeiro pet que a gente perdeu, casados, né? A gente tava com ele apenas 3 anos, ele veio da rua, a gente adotou ele. Era o último que veio. A gente adotou ele e tava 3 anos só com ele, a gente era muito apegado, a Paloma muito mais, mas eu... não sabia também o quanto eu era até perder, né? Então às vezes você que tá olhando acha, às vezes não dá tanta atenção, tanta bola, acha que não gosta, mas quando tu perde tu vê que faz falta, né? Não vai ter mais o companheiro ali do lado, né? E só que infelizmente é assim a vida, né, gente? A gente não tá preparado para perder, a gente não foi ensinado a perder, né? A dar o adeus. Mas é a vida, acontece, né? E então foi muito dolorido, a gente sofreu bastante. Amanhã vai fazer 2 semanas recém, né? A gente resolveu então primeiro com esse vídeo estar aqui comentando como é que foi tudo, né? De repente você possa ter outra sorte, né? Possa ainda conseguir reverter se teu bichinho tá passando por isso, ou de repente ele acabou partindo também. A gente vai estar fazendo outro vídeo de como a gente está superando isso, porque não é fácil.
para quem ama muito o pet, tem como um filho, né? É uma perda que nem um familiar, vamos dizer, um integrante da família, né? Você está acostumado, vive ali com ele 3, 5, 10, 15 anos, está muito acostumado, muito apegado com aquele bichinho. Então a gente vai fazer um outro vídeo falando de como a gente está superando, né? E alguns erros que a gente acredita até então, até hoje, na nossa realidade hoje, que a gente cometeu, que foi após a morte dele, como a gente então sucedeu a isso, né? Qual foi os passos que a gente deu após a morte dele. E uma dica que eu quero dar para vocês é que por mais que a gente às vezes pensa, dá para tratar em casa, é uma coisa simples. Pega o seu cachorrinho, se ele tá ruim, e leva no veterinário. Porque eu penso assim, se a gente soubesse antes, pelo menos que ele tava com câncer, tivesse feito um exame antes, a gente ia ter mais tempo com ele, podia ter cuidado melhor dele e ele não precisava sentir dor, né? A gente podia ter medicado ele para ele ter os últimos dias bem, né? Até isso não é de costume, pelo menos nosso, mas assim como nós, humanos, fizemos exames de rotina, é bacana, cada 1 ano, 2 anos você ir lá tirar um exame de sangue. Fazer um exame né? de sangue. O valor nem é tão caro, a gente pagou R$160, a clínica veio até a nossa casa, né? Então é bacana para você acompanhar a saúde do seu pet e prevenir algumas doenças, né? Claro que às vezes não é possível a gente reverter, né? Ainda mais em animais, o câncer ele meio que domina, né? Às vezes não tem como reverter dependendo do órgão que foi afetado, mas as chances são maiores, né? Então esse foi o vídeo que a gente tinha. Não sei se a Paloma quer falar mais alguma coisa. É isso aí, se eu falar eu vou chorar. A Paloma de 10 em 10 minutos ela chorava. Ela chorava bastante, até volta e meia hoje a gente olha um vídeo, ou como ele brincava de bolinha, a gente olha as bolinhas, e então é difícil, gente. Se você perdeu, tá passando pelo luto agora, a gente entende, não é fácil, mas acompanhe aqui o canal, a gente vai trazer mais vídeos, como a gente está superando, como a gente sucedeu a morte dele, o que a gente fez com o corpinho dele, tá? Vamos estar dando algumas dicas que com certeza vai te ajudar. É isso aí então, pessoal. Quem puder aí, deixa essa patada no like para nos ajudar no canal. Quem não é inscrito também possa se inscrever, que ajuda bastante a gente. E nós então nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Até mais, Cateiros.